Pronto. Tá aparecendo direitinho para vocês? Então tá. Então, aqui de novo, né, nosso querido e amado Leninger, né? Aqui no final, eu vou falar para vocês de um contexto. Eu não sei se alguém, alguma paciente, né, já perguntou para vocês sobre tomar medicamentos para emagrecer, né? Aqui eu tenho o DNP, né, que a gente chama como dinitrofenol, que na verdade ele tem a venda proibida, né? Por quê? Porque a pessoa ela toma para emagrecer, funciona, por quê? Porque este medicamento, o que ele faz? Ele, na verdade, rouba os íons que iriam ser usados na cadeia transportadora de elétrons e jogam para que eles possam ser utilizados na degradação de lipídios. Então, ao invés de você completar a respiração celular, você começa a queimar gordura, tá? Mas o que acontece? Como ele tira grande parte desses íons que seriam utilizados para a produção de ATP, é óbvio que um dos resultados pode ser o quê? A pessoa acabar indo a óbito, tá? Então, é um medicamento grave, né? Então, na verdade, ele chama dinitrofenol. Aqui na abreviação, a gente pode dar o nome dele como DNP. Vocês já ouviram falar, meninas? Na verdade, ele é um agrotóxico, né? Mas ele já foi muito utilizado para emagrecer, só que começou a ter muito óbito na utilização dele, e aí ele foi proibido no mundo todo, tá? Então, olha aqui, ó, é isso que a gente precisa conseguir visualizar. Ela tinha me perguntado, professora, como é que a gente chega nos 32 ATPs? Não foi essa a pergunta, Jordânia? Então, olha lá. O grande trabalho tá? Entender que são todas as etapas são necessárias para produzir ATP, tá? Então, aqui, primeiro, o que eu tenho? Eu tenho primeiro a glicólise. O que é a glicólise? A glicólise é até aqui, ó, tá vendo, ó? Por que eu sei que é até aqui? Porque aqui ele tá formando quem? Olha lá, o piruvato, tá? Então, nas etapas da glicólise, vamos passar uma retinha aqui, ó. O que acontece que a gente já viu? Na verdade, eu tenho um gasto de 2 ATPs, só que lá no rendimento eu produzo o quê? 4. Tá? Então, eu posso entender que ao final desse processo, qual o rendimento energético? Tá vendo? Ó, aqui ele tá mostrando, ó, gasto 2 ATPs, que tá no negativo, e eu produzo quanto? 4. Então, no total, na etapa da glicólise, qual é a minha produção de ATP no total? Se a gente pensar só na glicólise. Se a gente pensar só na glicólise, quantos ATPs ele conseguiu produzir? 2, né? Só que esses 2 ATPs são suficientes? Não, tá? Então fica lá guardadinho esses 2 ATPs para ser utilizado. Agora, o que acontece de importante que a gente precisa saber aqui? O que acontece de importante é que numa das etapas, olha o que acontece, ocorre a liberação do quê? Olha o NAD aparecendo. Se o NAD aparece, o que eu expliquei para vocês? Que acontece um processo do quê? De oxidação. Se acontece oxidação, é por quê? Porque libera o quê? Hidrogênio. Tá aparecendo aqui, ó. Se libera hidrogênio, quem é que vem capturar? O NAD. Então, por isso que tá aqui na lista que o NAD, ele aparece e captura 2 hidrogênios. Vamos deixar esses 2 hidrogênios guardadinhos aqui. Então, o que aconteceu na glicólise? O que aconteceu na glicólise é que eu produzi 2 ATPs e que mais? Eu capturei o quê? 2 hidrogênios. Tá. Vamos para a próxima. Na transformação,
de piruvato em acetil-CoA, que é a reação preparatória que a gente acabou de ver, que tem o uso das vitaminas, lembra que a gente acabou de ver? Que usa a tiamina, usa o NAD, né? O que acontece? É um processo que também tem a descarboxilação oxidativa? Sim. Se tem a descarboxilação, também o que acontece de novo? Acontece de novo que também libera o quê? Hidrogênio. Se libera hidrogênio, quem é que vem capturar de novo hidrogênio? O NAD. Então, coloca lá na lista que o que acontece? Ele consegue capturar mais 2 hidrogênios, ó. Então, até agora, eu tinha quantos? Vamos apagar aqui, ó. Até agora, se a gente passar a régua aqui, ó, na glicólise, capturou 2 NADs e formou 2 ATPs. Na transformação até acetil-CoA, formou ATP? Nada. Mas conseguiu capturar mais 2 hidrogênios. Tá. Vamos agora ver no ciclo de Krebs. Ó, todas essas reações aqui, ó, são do ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, o que acontece? Tenho 3 reações que eu mostrei para vocês, que libera hidrogênio. Se libera hidrogênio, vai capturando de 2 em 2. Então, aqui captura 2, aqui captura 2, aqui captura 2. Então, no total, são quantos? 6. 6 NADH capturados. Eu tenho mais 2 ATPs formados. Então, coloca lá na lista, 2 ATPs. E aqui também aparece o FAD, que também captura mais 2 hidrogênios. Agora, qual que é o lance? O lance, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contabilizar isso. O que é contabilizar? Vamos colocar aqui de novo direitinho. Então, até aqui foram quantos? Até aqui, na formação do piruvato, 2 ATPs. E aqui no ciclo de Krebs, mais 2. Tá. Que já foi formado, beleza. Mas tem 32. Cadê os 28 que tá faltando? Onde que a gente forma ATP desses 28 aqui? Forma dos 28, trocando o quê? Trocando hidrogênio, por quê? Por energia. Então, o que acontece? Esse NAD leva, né, esse hidrogênio até a crista mitocondrial. Na crista, reage com quem? Com o oxigênio que está lá na crista, libera molécula de água, e quando libera a molécula de água, tem ativação do quê? ADP mais fosfato, formando o quê? ATP. Então, quer dizer, a história é, quanto mais hidrogênio chegar, mais oxigênio eu consigo tirar da crista. E quando eu tiro o oxigênio da crista, o que acontece? Eu ativo um processo que é chamado de fosforilação. O que é a fosforilação? É formar ADP mais fosfato para formar o quê? ATP. Então, quer dizer, todo esse hidrogênio que aqui está aqui na tabela, ele é importante? Ele é importante. Por quê? Porque ele é trocado por energia. Então, a conta aqui que eu tenho que fazer é verificar, né? Quanto que vale cada hidrogênio que chega pelo NAD e quanto hidrogênio que chega pelo FAD. Tem um valor, tá? Aqui a gente tem cada hidrogênio que chega pelo NAD, a gente tem um valor que a gente coloca de 2,5, tá? Então, cada hidrogênio que chegar pelo NAD vale 2,5. Mas quantos hidrogênios chegaram? 2. Então, é 2,5 mais 2,5. Quanto que dá 2,5 mais 2,5? 5. Esquece esse 3 que não é do Leninger, tá? 5. De novo aqui, ó.
2 NADH. Esse hidrogênio, de novo, vai chegar lá na crista, vai ativar a saída do oxigênio, né, que está na mitocôndria, lembra? O oxigênio está na mitocôndria. Sai da crista, ativa fosforilação oxidativa, que é ADP mais fosfato, formando ATP. Trocou de novo, o que acontece? Trocou hidrogênio por energia. Quanto que a gente falou que vale? Tá aqui a tabela, ó. Cada hidrogênio que chega vale quanto? De novo, 2,5. 2,5 mais 2,5. Quantos ATPs ele consegue formar? 5. Estão conseguindo entender, meninas? Isso aqui é a parte mais desgostosa da bioquímica. Isso aqui é o ó do borogodó. Mas é para vocês entenderem que ele é como se eu tivesse assim, ó, de uma forma bem esdrúxula falando. Eu só peço pizza de uma pizzaria. Por quê? Porque o cara vai me mandando cupons e eu vou juntando esses cupons para trocar pela pizza que ele me manda. Então, aqui é isso. Por quê? Eu vou pegando hidrogênio, vou juntando esse hidrogênio para quê? Para que esse hidrogênio possa ser trocado por quê? Por energia, tá? Só que essa troca, o que acontece? É o hidrogênio que chega na crista mitocondrial, ativa a saída do oxigênio, libera a molécula de água, né? E na liberação da molécula de água, o que acontece? Esse oxigênio saindo da crista ativa a fosforilação, que é a formação do ATP. Então, aqui na tabela, tudo que tem 2 NADH vão valer quanto? 5, ó. 5. 2 NADH, 5. 2 NADH, 5, tá? Esse aqui é a formação já de ATP. E essa daqui é a formação de mais 2 ATPs da glicólise. Professora, e o FAD? E o FAD vale um pouquinho menos. O FAD, ele vale 1,5, tá? Não vale 2,5, vale só 1,5. Então, se a gente fizer a conta, aqui tem 1,5 mais 1,5, que dá quanto? 3. Tá? Então, o FAD não tem o mesmo valor energético que o NAD, ele só aparece nessa reação. Agora, se a gente somar toda essa coluna aqui, né, que está na lateral, a gente vai entender que para cada uma molécula de glicose que entrou na célula, vão formar quantos? 32 ATPs, tá? Porque ela precisa da glicólise para formar piruvato. Nesse processo, o que acontece? Forma 2 ATPs, na verdade forma 4, né? Mas gasta 2, fica com 2. E captura o quê? 2 hidrogênios. Na transformação de piruvato em acetil-CoA, não produz ATP, só produz o quê? Liberação de hidrogênio. Então, coloca lá 2 NADH. E no ciclo de Krebs, onde eu tenho a maior produção, né, de liberação de hidrogênio, só produz 2 ATPs, que está computado aqui, mas ele captura grande quantidade de hidrogênio. Ó. Então, aqui seriam 2, 4, ops, aqui é o do transformação. Então, aqui, 2, 4, 6. Então, aqui seriam 6 NADH. E quantos FAD? 2 FADH. Aí é só a gente ver quanto que vale cada um. A gente não falou que cada um vale 2,5, né? 2,5 é só fazer a conta para troca. Então, aqui daria 6, né? Se a gente puder fazer essa conta, 6 vezes 2,5, que vai dar a mesma coisa. E aqui a gente pega 2 FADs vezes 1,5, que aqui dá só 3. Então, somando tudo, a gente tem quanto? 32 ATPs. E aí, meninas, conseguiram? Não, deixa eu acender a minha luz que escureceu de repente, peraí.
Entraram em choque ou conseguiram entender alguma coisa? É a quantidade que eu consigo trocar, tá? Então, assim, isso já é estudado na bioquímica, é uma coisa fechada. Você vai perguntar por quê? Porque os bioquímicos estudaram e é assim. Tem coisa na química que você fala assim, por que acontece? Porque Deus quis, tá? Porque descobriram que esse hidrogênio ele equivale a 1,5 de ATP, tá? Mas aqui, ó, tá vendo? Já tem a tabelinha, ó. Então, para cada NAD, 2,5 de ATP. Para cada FAD, 1,5 de ATP, tá? Mas isso eu falo, não precisa ficar decorando isso, é só entender de onde que vieram esses 32 ATPs. Se vocês agora entendem da onde vem, isso já é importante. Porque de onde que eles vêm? Agora você entende que, na verdade, produzir ATP mesmo é pouca quantidade? É, tá? Por quê? Só consigo 2 na glicólise e 2 no ciclo de Krebs. O maior rendimento energético é o quê? Quem é que faz o maior rendimento energético? É o NAD. Por que o NAD? Porque é ele que faz a captura desses hidrogênios, porque é uma oxidação, por isso que é tão importante essa palavra. Ele vai oxidando as moléculas para ir liberando hidrogênio. E aí é esse hidrogênio que acaba sendo trocado por ATP. E aí, meninas? Que medo de perguntar. É difícil, sim. Mas assiste de novo a aula, vê direitinho o contexto, né? Porque não precisa ficar decorando tudo isso, né? É só entender. Eu acho que assim, a bioquímica é quando você para de querer decorar e começa a entender o processo, ela começa a fluir. Porque você começa a ver que tem toda uma explicação para as coisas acontecerem, né? Elas não acontecem aleatória. Essa figura aqui, ó, é mostrando, ó, de uma forma resumida, mas eu acho ela muito ilustrativa, ó. Tá vendo? De novo, ó. Eu posso ter aminoácido, eu posso ter lipídio, eu posso ter glicose, né? Como fonte de energia. Qual é a principal fonte de energia que a gente falou? Glicose. Então, o que acontece com a glicose? Entrou na célula, olha lá. Glicólise, primeira etapa da respiração celular. Quebra a glicose e começa a oxidar aqui já, né? Sim, olha lá, transforma em piruvato. Olha o elétron liberando aqui, ó. O que que é isso? É mostrando que está liberando o quê? Hidrogênio. Aí o que acontece? Piruvato pede ajuda de várias enzimas, lembra, ó, tanto que tem uma que é a principal, que é a piruvato desidrogenase, e aqui tem as vitaminas, que eu falei para vocês que aqui é importante, que elas atuam, né, ativando essas enzimas. E aí sim, transforma em quem? Acetil-CoA. Então, lembrando que o acetil-CoA, ou ele vem da glicose, através da glicólise, ou ele pode cortar caminho e vir direto por quem? Pelo aminoácido e pelo lipídio. Aí a segunda etapa, o acetil-CoA. O que acontece com ele, ó? Ele se encontra com oxalocetato e gira o ciclo. Tá vendo aqui todo esse que tem Ezinho, ó? Esse que tem E, o que que tá acontecendo aqui, ó? Tá liberando o quê? Hidrogênio. Por isso que eu falei, tem 3 reações que liberam hidrogênio, o NAD vem e captura. Lembra que eu falei, ó? Tem 3 vezes o NAD aparecendo, que dá 6 NADH. 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Professora, mas e esse aqui? Esse aqui não, porque esse é do FAD. O FAD só captura uma vez, tá? Então, aceptor de elétrons. E aí, o que ele faz? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, ele chegando. Ele tá chegando com quem? Olha aqui, ó. Tá chegando com hidrogênio. Quando ele chega na crista mitocondrial, né, na mitocôndria, o que que ele faz? Olha aqui, ó. Ele libera esse hidrogênio. O hidrogênio, olha aqui, ó, reage com oxigênio e libera a molécula de água.
Quando eu tiro o oxigênio da crista, o que acontece? ADP mais fosfato, formando o quê? ATP. É por isso que ela também é chamada de fosforilação oxidativa. Por que fosforilação? Ó, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. O que é a fosforilação? É ganhar fosfato. ADP mais fosfato formando ATP. Agora, lembra que eu falei, para saber a quantidade, eu tenho que ir lá na tabelinha e lembrar quantos hidrogênios foram capturados pelo NAD, quantos hidrogênios foram capturados pelo FAD, e aí trocar por quê? Trocar por energia, tá? E aí a gente sabe que ele chega em quantos? Em 32 ATPs. No caso do lipídio, o que acontece? Ó, o ácido graxo, para cada ácido graxo, às vezes ele consegue formar 6 acetil-CoA. Se ele forma 6, é como se a gente multiplicasse 32 vezes o quê? Vezes 6, tá? Por isso que eu falei para vocês que ele chega numa quantidade muito maior, porque ele consegue o quê? Formar muito mais acetil-CoA. Se ele forma muito mais acetil-CoA, quer dizer que ele tem muito mais o quê? Elétrons sendo liberados e, consequentemente, ele aumenta o quê? A troca desses elétrons por energia, tá? Por isso que ele acaba sendo mais rico por conta dessa quantidade de hidrocarboneto. Aqui é mostrando a mesma coisa, tá vendo? Ó, ele chegando com hidrogênio, forma a molécula de água, e aí o que acontece? Com a retirada do oxigênio na crista, ele faz o quê? Forma a molécula de água, e aí eu tenho ADP mais fosfato, formando ATP. Tá? Então, é como se ele fosse trocando, né? A ATP é hidrogênio por ATP, hidrogênio por ATP. Aqui, ó, é só para lembrar as regiões da mitocôndria, tá vendo? Ó? Aqui na matriz, ó, é onde acontece o quê? O ciclo de Krebs, tá? E na parte mais interna, que é a crista, que é onde armazena oxigênio, é aqui que eu tenho o quê? A cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, é daqui que sai o quê? É daqui que é formado o ATP. Então, tá vendo que é muita inocência alguém falar, entra a glicose e sai ATP, ou a glicose é transformada em ATP. Muito pequeno isso, né? Porque tem uma série de processos metabólicos. Então, o certo é falar que ocorre vários processos do quê? De oxidações, né? De óxido-redução. Por isso que essa é uma palavra-chave. Por quê? Porque oxida e depois libera. Ou seja, ela tira hidrogênio de uma molécula e na redução ela oferece esse hidrogênio para outra molécula. Por isso que é uma reação importante de óxido-redução. Aqui é só mostrando, ó, esse transporte de hidrogênio que vai sendo levado de cadeia em cadeia até que eu consiga retirar o oxigênio da cadeia e formar o quê? ATP, tá? A gente não vai entrar nessas etapas aqui, que isso aqui é muito chato e para vocês não tem tanta coerência, tá? A gente só precisa saber de uma coisa importante, que são esses medicamentos aqui, quer ver? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Ó, aqui tem uma conta mais resumida, tá? Depois se vocês quiserem olhar, a mesma coisa, ó, tá vendo, ó? Aqui tá mais resumidinho, ó, glicólise. O que forma? Captura 2 hidrogênios, 2 ATPs. Na oxidação do piruvato, para formar acetil-CoA, 2 NADH. Quando no ciclo de Krebs, captura 6 hidrogênios pelo NAD, 2 hidrogênios pelo FAD e produz 2 ATPs. Aí aqui, ó, o NAD é sempre trocado por 2,5, por isso que aqui, ó, dá 5.
Aqui, 5 de novo. Por que aqui dá 15? Porque aqui tem 6, né? Tem 6 vezes 2,5. Então, por isso que dá 15 aqui. O FAD é 1,5 dá 3. Por isso que aqui chega em 32. Aqui, ó, que eu queria chegar, ó. Isso aqui que é legal, ó. São medicamentos, legal não, né? A gente fala que é interessante. São medicamentos que interferem o quê? Nesse transporte da cadeia de elétrons, ó. Então, por exemplo, lembra aquele pessoal do Boate Kiss, né? Que foi levado a óbito. Por quê? Olha aqui, ó, monóxido de carbono. O que que essa molécula faz? Monóxido de carbono, ela é um inibidor do transporte de elétrons lá no final, quando já está quase chegando no oxigênio. Então pensa, se eu não consigo ter todo esse processo da cadeia de transporte de elétrons, será que só a respiração anaeróbica é suficiente para produzir ATP para todo o organismo? De jeito nenhum, tá? Então ele até tenta, né, suprir a carência do organismo, mas por isso que esses inibidores, a maioria deles, eles levam o paciente a óbito. Por quê? Porque eles inibem o quê? A cadeia de transporte de elétrons e aí acaba impedindo o quê? A produção de ATP, os 32 ATPs. Fica só quantos? 2 ATPs na anaeróbia. Será que isso dá para o organismo? Para todo funcionamento? De jeito nenhum, tá? Então, é por isso que esses inibidores, eles são graves, né? Barbitúricos, né? Rotenona, que é o inseticida, malenato, que também é o inibidor de uma enzima, eles acabam inibindo o funcionamento da cadeia de transporte de elétrons, é por isso que os pacientes acabam indo, na sua maioria, a óbito, tá? Então, aqui é só especificando cada um desses compostos, por isso que eles são graves. E só a gente retomando aquele caso, né, que a gente tinha falado no começo lá dessa aula aqui de cadeia. Então, esse DNP, se alguém perguntar para vocês, fala, você tá louca, você morre, né? Ele emagrece muito. Por quê? Olha o que ele faz. Ao invés do hidrogênio, né, vir para cá, na verdade, ele é usado, o DNP, ele é usado como um desacoplador, né? O que é um desacoplador? Desacoplador, na verdade, ele transporta o próton para que ele possa chegar, né, e reagir com o oxigênio para formar direitinho ATP. Só que o que ele faz, esse DNP? Ele, na verdade, não tem os desacopladores naturais do organismo, mas esse é artificial. O que ele faz? Tem uma outra figura, ó, ele tira os elétrons, né, que deveriam ser usados para a cadeia transportadora de elétrons e desviam esses hidrogênios para quê? Para principalmente a lipólise. Então, esses aceptores de elétrons, né, são usados para quê? Para quebra de gordura. Então, a pessoa começa a emagrecer, porque ao invés de produzir energia, ao invés de acumular todo esse hidrogênio para produzir ATP, esse hidrogênio é usado para quê? Para quebrar lipídio, para quebrar a molécula de gordura lá do tecido adiposo. Só que quebra lipídio, a pessoa emagrece, mas o que acontece? Ah, o nome dela, que é muito chamado, é termogenina. Acho que agora vocês já ouviram falar alguma coisa, né? Não? Então, a termogenina, então, ela é proibida por quê? Porque, na verdade, ela funciona como esse desacoplador que joga esse íon para fora. Aí, ao invés dele ser usado, olha aqui, ó, na cadeia transportadora de elétron, para onde que ele vai, ó? Ele vai para ser degradado o quê, ó? Gordura, triacilglicerol. E aí, o que acontece é que a pessoa, muitas vezes, acaba indo a óbito porque não tem energia suficiente para o organismo poder funcionar. Então, esse desacoplador, na verdade, ele é proibido, né, de ser utilizado, porque ele emagrece sim, mas, né, ele vai levar o paciente a óbito, né? Ele vai causar, ó, essa oxidação, redução maciça. Então, o paciente, ele tem essa termogênese, né?
calor do corpo, por quê? Ele vai lá no tecido, né? Começar a quebrar essa molécula de gordura, e aí é por isso que a pessoa acaba tendo esse emagrecimento rápido. Mas, infelizmente, ele impede que o organismo produza essa quantidade de energia que ele deveria produzir. E é por isso que o paciente acaba indo a óbito. Tá? Então, aqui tem um resuminho da cadeia transportadora de elétrons, depois se vocês quiserem dar uma lida, mas assim,